Meu marido está tentando me convencer a sair de casa com meu bebê recém-nascido porque a irmã dele não consegue dormir direito, mas pergunto como é dormir na rua quando coloco os dois para fora. Quando meu marido sugeriu que a irmã dele se mudasse para nossa casa, eu hesitei. Estava grávida de 7 meses, cansada e já estressada com os preparativos para o bebê. Adicionar outra pessoa à nossa pequena casa parecia a última coisa que precisávamos. Mas quando ele me explicou a situação dela, como ela tinha perdido o apartamento e não podia pagar o aluguel, foi difícil dizer não. Ele disse que seria só temporário e me contou uma história triste para me convencer. Devo admitir que no começo não foi tão ruim. Ela se mudou com algumas malas, principalmente roupas e o notebook dela. Prometeu que ficaria só alguns meses até conseguir se reerguer. Disse que ajudaria em casa, contribuiria quando pudesse e que não seria um incômodo. Eu acreditei porque queria acreditar. Os sinais de alerta começaram pequenos. Na primeira semana ela já tinha espalhado as coisas dela pela sala, transformando em seu espaço pessoal. A desculpa dela era que o quarto de hóspedes era pequeno demais para guardar as coisas dela. Engolia a seco e movia algumas das minhas coisas do bebê para abrir espaço para ela. Ela passava o dia todo no sofá mexendo no celular ou vendo maratonas de séries. E de alguma forma eu era quem cozinhava o jantar todas as noites. Uma noite, enquanto nos preparávamos para dormir, conversei com meu marido. Disse que sentia que a irmã dele não estava realmente tentando melhorar a situação e que nem sequer procurava emprego. Ele disse que isso era normal quando se passa por uma depre, algo lógico para a falta de trabalho dela, que ela estava angustiada e precisava de tempo para se recuperar. Dá um tempo para ela. Ele disse. Ela passou por muita coisa. Eu quis acreditar que ele estava certo, então deixei para lá. Mas as semanas viraram meses e o comportamento dela não mudou. Ela parou de fingir que procurava emprego. Sempre que eu tentava falar com ela sobre contribuir com a casa, ela ficava na defensiva dizendo que estava sobrecarregada demais para se concentrar em outra coisa que não fosse sobreviver. Minha gravidez não foi fácil, eu tinha pés inchados, dores nas costas e consultas médicas intermináveis, mas ainda assim dava conta de manter a casa funcionando. Enquanto isso, ela deixava os pratos sujos na pia e a roupa suja acumulada no banheiro. Sempre que eu pedia ajuda, ela dizia que estava cansada demais. Não era só a bagunça física que ela criava, mas também a tensão emocional. Ela fazia comentários passivo-agressivos sobre como eu tinha sorte de ter um marido que me apoiava e como ela gostaria de poder ficar em casa como eu. Agia como se estar grávida fosse um luxo, ignorando completamente todo o trabalho que envolvia manter tudo em ordem. Voltei a conversar com meu marido esperando que ele entendesse meu ponto de vista dessa vez. Ele me ouviu, mas a resposta dele foi frustrantemente neutra. Ele disse que entendia como eu me sentia, mas também apontou que a irmã dele não tinha para onde ir. O que você quer que eu faça? Que eu a coloque na rua? As palavras dele me machucaram porque eu nunca sugeri isso. Eu só queria que ele conversasse com ela para que ela começasse a contribuir com algo e respeitasse o fato de que esta era nossa casa, não a dela. Então, o bebê nasceu. Senti que meu mundo mudou da melhor forma possível. Segurar meu pequeno pela primeira vez fez toda a dor que passei valer a pena. Era como um prêmio depois de ter vivido os 9 meses de gravidez. Na primeira semana em casa vinda do hospital, o bebê chorava sem parar. Era exaustivo. Mas eu esperava isso porque é normal com recém-nascidos. O que eu não esperava era que ela batesse na nossa porta às 2 da manhã gritando. Dá para calar esse bebê de uma vez? Alguns de nós temos que trabalhar de manhã. Trabalhar? Ela nem emprego tinha. Eu estava cansada demais para discutir, então me concentrei em acalmar o bebê, mas as reclamações dela não pararam. Sempre que o bebê chorava, ela bufava alto ou fazia comentários sarcásticos sobre o quão considerados nós éramos. Ela até começou a culpar o bebê pela incapacidade dela de encontrar emprego, dizendo que não conseguia se concentrar em preencher formulários com tanto barulho. Ela não tinha problema em expressar as frustrações dela, mas sempre que eu tentava conversar com ela sobre isso, ela se fazia de vítima. Eu disse ao meu marido que precisávamos estabelecer limites. Expliquei como o comportamento dela estava afetando a mim e ao bebê. Ele concordou, mas não tomou nenhuma atitude concreta. Disse que conversaria com ela, mas eu nunca ouvi fazer isso. Uma noite ele nos reuniu para uma discussão familiar. Disse que queria abordar a situação do bebê e como isso estava afetando a saúde mental dela. Afirmou que não conseguia dormir, não conseguia se concentrar, não conseguia encontrar paz com um bebê chorando o tempo todo. Eu disse a ela que ela poderia encontrar paz em outros lugares se isso não fosse fácil para ela. Mas não era isso que ele tinha em mente. Ele sugeriu que o bebê e eu nos mudássemos. Ele queria que carreguei o filho dele no ventre, dei à luz e tentei manter nossa família unida, saísse de casa? Essa era a solução dele? Mandar eu e nosso bebê embora para que a irmã dele tivesse uma casa tranquila? Estava claro que algo precisava mudar e percebi que se eu não me defendesse ao meu bebê, ninguém mais o faria. Naquela noite, enquanto segurava meu bebê dormindo nos braços, tomei uma decisão. Não se tratava apenas da minha saúde mental, mas mais importante, da saúde do meu bebê. Se minha cunhada não pudesse respeitar isso, então não merecia ficar sob o nosso teto. E se meu marido não pudesse ver isso, então ele também ficaria sem teto. Estou escrevendo aqui parte da minha história porque sei que no futuro provavelmente precisarei de ajuda legal com tudo isso. Atualização. Voltei com as consequências de querer expulsar minha cunhada. 4 dias depois da sugestão absurda de que eu e o bebê deveríamos nos mudar, meu marido tentou agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, minha cunhada se sentia super à vontade, como se pensasse que tinha poder e que ninguém a expulsaria. Pobre dela. Me mantive em silêncio naquela noite, não porque concordava com eles, mas porque precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Dessa vez eu não ia reagir por pura emoção, ia fazer as coisas da maneira certa e precisava pensar nisso. Na manhã seguinte, depois de outra noite sem dormir, sentei com meu marido enquanto
enquanto o bebê tirava uma soneca e disse que precisávamos conversar. Deixei claro que a atitude da irmã dele tinha ido longe demais e que o apoio dele à barbaridade que ela tinha dito na outra noite me machucou profundamente. Avisei que esta era nossa casa, nossa família, e que eu merecia o apoio incondicional dele. Mas em vez de ver a lógica do que eu estava dizendo como qualquer pessoa normal faria, ele disse que a irmã dele não estava pensando com clareza e que eu estava exagerando. Claro, eu acabei de dar à luz e posso pensar com mais clareza do que minha cunhada, cujo único problema é não encontrar o carregador do celular. Ele até teve a audácia de dizer que eu deveria ser mais compreensiva considerando quão difícil tudo tinha sido para ela. Me custou a não perder a calma naquele momento. Eu disse a ele que se havia alguém naquela casa que tinha sido compreensiva era eu, mas que sugerir que eu e o bebê devíamos sair da nossa própria casa para o conforto dela era gota d'água. Meu marido parecia desconfortável e queria fugir, mas eu não ia deixá-lo escapar da conversa. Disse a ele que se ele não tivesse coragem de dar um basta na irmã dele, então eu o faria. Que não ia permitir que ninguém me fizesse sentir como uma estranha na minha própria casa e que muito menos ia aceitar que alguém colocasse o bem-estar dela acima do meu filho. E que isso também o incluía. Ele não conseguiu responder nada porque quando terminei o bebê começou a chorar. Me levantei para atendê-lo e antes de sair do quarto disse que terminaríamos aquela conversa mais tarde e que ele precisava pensar muito bem nas palavras. Porque eu queria saber de que lado ele estava, já que ele estava pisando em gelo muito fino naquele momento. Mais tarde, quando o bebê estava tranquilo, soube que era hora de enfrentar a irmã dele diretamente. A encontrei jogada no sofá mexendo no celular como sempre faz. Digamos que não foi muito difícil encontrá-la. Parei na frente da televisão a bloqueando. Ela suspirou e disse: E agora? Eu disse que a ideia dela de que eu me mudasse era absurda, mas que a ideia de que ela se mudasse era a melhor ideia no momento. Ela só disse que estava tentando encontrar uma solução que funcionasse para todos, afirmando que precisava dormir bem para reconstruir a vida e que não conseguia fazer isso com um bebê chorando em casa. Fiquei olhando para ela e perguntei se ela era mesmo tão egoísta. Eu disse que estava falando da minha casa, que ela era uma convidada muito ruim por sinal, e que meu bebê era minha prioridade, que eu lamentava que o barulho a incomodasse, mas que num banco de praça ela teria mais dificuldades para dormir. Isso pareceu atingir o orgulho dela porque ela se levantou bruscamente e começou a levantar a voz dizendo que não tinha para onde ir e que eu parasse de ameaçá-la porque ela era irmã do meu marido. Ela me acusou de fazê-la sentir como um fardo quando tudo que ela queria era um pouco de paz e tranquilidade. Eu disse que acho que ela é um fardo, então se ela se sente assim é porque estou tentando que ela se sinta, e a razão é porque ela tem sido uma completa inútil com a vida dela e que não tinha o direito de ficar na minha casa sem contribuir em nada. Lembrei a ela que quando se mudou prometeu que seria só temporário, que ajudaria com a casa e que faria o possível para encontrar trabalho, mas que não tinha cumprido nenhuma dessas promessas. Eu disse que tinha sido mais do que generosa, mas que minha paciência tinha um limite e que ela o tinha ultrapassado de longe, então agora eu podia me perdoar por perder a paciência, mas eu não tinha mais paciência para ela nem para ninguém naquele momento. Meu marido entrou na sala provavelmente atraído pelos gritos, olhou para nós duas claramente sem saber o que fazer. Como era de se esperar, a irmã dele imediatamente começou a se fazer de vítima dizendo que eu estava a expulsando quando ela não tinha para onde ir. Me virei para meu marido e dei a ele o olhar de: é melhor você saber o que está fazendo aqui ou você acaba lá fora também. Avisei que se ele não conseguisse ver o óbvio então ele também fazia parte do problema. Não sei se foi o que eu disse ou como eu olhei para ele, mas pela primeira vez em todo esse tempo ele ficou do meu lado. Ele se virou para a irmã dele e disse que se ela quisesse ficar teria que se desculpar e começar a contribuir com algo na casa. Ela explodiu porque se sentia no direito de ser tratada melhor e que isso que estávamos fazendo com ela parecia injusto. Eu disse que era injusto tentar me expulsar, a mim e ao meu bebê, da minha própria casa, que expulsá-la era simplesmente jogar o lixo fora e arrumar a casa para que ela ficasse apresentável de novo. Meu marido tentou intervir dizendo que estávamos todos alterados demais e que deveríamos nos acalmar para conversar melhor, mas eu interrompi. Eu disse que isso não era negociável e que eu não ia mais me calar. As alternativas eram duas: ou a irmã dele ia embora, ou os dois iriam. Tudo dependia dele. Ele suspirou e disse que entendia meu ponto de vista. Virou-se para a irmã dele e disse que ela tinha que respeitar minha decisão. Ela ficou olhando para ele com incredulidade e depois, sem dizer mais uma palavra, saiu furiosa e bateu a porta. Saiu de casa deixando todas as coisas dela. Então ela ainda não foi embora oficialmente, mas a decisão é irrevogável. Naquela noite, enquanto embalava o bebê para dormir, senti que tinha liberado tudo que estava preso dentro de mim. Me senti tão bem que dormi como um bebê, embora no meu caso, meu bebê não durma tão bem. Atualização 2. Na manhã seguinte, a confrontação, a tensão na casa estava mais densa do que nunca. Minha cunhada me evitava como se eu fosse a peste, trancada no quarto dela recusando-se a sair, nem para comer. Acho que no fundo ela tinha medo de mim. Meu marido tentava não dizer nada sobre o incidente. O encurralei na cozinha depois do café da manhã enquanto o bebê dormia e perguntei se ele percebia o dano que tinha causado com o silêncio dele. Disse que me sentia abandonada, que ele tinha me deixado lutar sozinha na minha própria casa, enquanto ele se mantinha à margem sem intervir. Ele olhou para a xícara de café evitando meu olhar e disse que não sabia o que fazer, que se sentia preso entre a irmã e eu. Disse que ela sempre tinha sido a frágil da família e que se sentia responsável pelo bem-estar dela, especialmente depois que a vida dela desmoronou. Eu disse que, embora fosse admirável que ele se preocupasse com a irmã, não era dever dele permitir que ela me pisoteasse só para se sentir melhor. Lembrei a ele que eu era a esposa dele, a mãe do filho dele,
e que merecia me sentir segura e respeitada na minha própria casa. Deixei claro que se ele não pudesse priorizar a mim e ao bebê, então talvez não merecesse fazer parte da nossa família. Isso pareceu tocar numa ferida. Ele finalmente levantou o olhar e disse que não queria perder a mim nem ao bebê e que tentaria me apoiar mais, mas pediu que eu desse à irmã dele um pouco mais de tempo para assimilar tudo antes de ir embora. Eu disse que não, que ela já tinha consumido todo o tempo extra dela. Disse que o prazo máximo que eu ia tolerar era uma semana, o suficiente para que ela procurasse um lugar e mudasse todas as coisas dela. Mais tarde naquele dia a ouvi falando ao telefone no quarto dela. Ela estava desabafando com alguém, provavelmente uma amiga, sobre como eu a tinha tratado mal. Estava se fazendo de vítima dizendo que eu a estava expulsando sem que ela tivesse outro lugar para ir. Reclamava do choro do bebê e de que não conseguia dormir bem à noite. Fiquei parada na porta dela fervendo de raiva. Me custou todo o autocontrole que eu tinha para não entrar e colocá-la no lugar. Em vez disso me afastei e comecei a fazer planos. Nos dias seguintes comecei a recuperar minha casa. Fui empacotando as coisas dela aos poucos, dobrando as roupas dela com calma e colocando tudo em caixas no quarto de hóspedes. Não queria que ela tivesse nenhuma desculpa para ficar mais tempo quando chegasse a hora de ir embora. Meu marido notou, mas não disse nada, provavelmente porque sabia que não tinha nenhum argumento válido para me questionar. Finalmente a semana chegou ao fim. Naquela manhã bati na porta dela e disse que era hora de ir embora. Ela me fulminou com o olhar, mas não discutiu porque sabia que não ia ganhar a discussão. Ela reuniu as coisas em silêncio, lançando olhares cheios de veneno toda vez que passava por mim. Meu marido a ajudou a colocar as coisas no carro e não vou dizer que foi por causa do nosso bebê porque ele não tem feito nada por ele. Quando ela finalmente foi embora e o carro desapareceu na distância, senti um alívio tão grande que quase podia respirar melhor. Me virei para meu marido e disse que este era um novo começo para nós. Mas só se ele estivesse disposto a demonstrar que a família dele somos nós e que ele estava pronto para colocar nossa felicidade acima de tudo. Ele assentiu e disse que entendia, pediu desculpas por não ter me apoiado antes e prometeu que faria as coisas melhor. Olhei nos olhos dele e disse que ia fazê-lo cumprir essa promessa porque não ia tolerar nunca mais ser tratada assim. Aquela noite foi a melhor em muito tempo, até meu bebê dormiu melhor, talvez porque não havia toda aquela energia negativa da minha cunhada. Atualização 3. Uma semana depois que minha cunhada foi embora, a casa finalmente voltou ao normal. O bebê dormia melhor, eu dormia melhor e até meu marido parecia estar se esforçando mais para consertar as coisas. Ele estava tensioso e arrependido. Então, quando ouvi a voz dela do lado de fora da minha porta uma tarde, não podia acreditar no que estava ouvindo. Devo ter ouvido errado, mas não era o caso. Lá estava ela parada ao lado do meu marido com a mala na mão, agindo como se tivesse o direito de entrar na minha casa de novo. Abri a porta e olhei fixamente para eles. Perguntei ao meu marido que diabos ele achava que estava fazendo. Ele teve a audácia de dizer que não podia deixar a irmã sem ter para onde ir e que ela tinha prometido que não causaria mais problemas. Ele disse que como o bebê estava dormindo melhor, não seria tão grave deixá-la ficar mais um tempo. Eu disse que não havia chance no inferno de ela pisar na minha casa de novo. Lembrei a ele que tínhamos combinado que ela tinha ido embora para sempre. Se um dia eu não tiver para onde ir e estiver implorando para ficar numa casa, não farei o que minha cunhada fez, murmurar algo sobre como eu estava exagerando. E ali acabou minha paciência. Eu disse a eles para não saírem dali e fechei a porta na cara deles. Imediatamente liguei para meus sogros. Precisava de reforços. Quando meu sogro atendeu, contei o que estava acontecendo. Meu sogro perguntou: "E meu filho está com ela?" Eu disse que sim, que os dois estavam do lado de fora da minha casa como gatos de rua pedindo esmola. Ele disse que estava a caminho. Enquanto esperava, meu marido bateu na porta pedindo para entrar e se explicar. Gritei pela porta que não havia nada para explicar e que era melhor o pai dele chegar antes que eu ligasse para o meu. 15 minutos depois meus sogros chegaram. Minha sogra parecia furiosa, mas meu sogro estava muito calmo. Ele se aproximou do meu marido e perguntou o que diabos ele estava pensando. Meu marido tentou se justificar dizendo que só queria ajudar a irmã e que não achava que fosse tão grave. Meu sogro disse que ele estava desrespeitando a esposa e a mãe do filho dele, assim como o próprio filho. Minha cunhada começou a reclamar dizendo que não era justo e que ela era quem precisava de apoio. Meu sogro a calou imediatamente. Ele disse que ela já tinha feito demais, o que é muito para ela, e perguntou se ela alguma vez tinha parado para pensar em mim. Antes que meu marido pudesse responder, peguei meu celular e liguei para meu pai. Eu não me importava mais se isso virasse uma guerra, precisava de alguém ao meu lado. Ele chegou em 20 minutos com o rosto transformado numa tempestade de fúria. Assim que saiu do carro, exigiu saber o que estava acontecendo. Meu sogro, para o crédito dele, não tentou amenizar a situação, contou tudo, pediu desculpas pelo comportamento do filho e disse que estava envergonhado de como as coisas tinham terminado. Meu pai olhou para meu marido e disse que ele não merecia ser chamado de marido nem de pai. Disse que se ele se importava tanto com a irmã, talvez devesse se mudar com ela e me deixar criar o bebê em paz porque o resto da família estava mais do que disposta a me ajudar. Pelo menos ele não o agrediu ou algo do tipo, mas eu estaria mentindo se dissesse que não esperava algo assim. Meu marido começou a implorar dizendo que sentia muito e que só queria fazer o certo para todos. Algo que ele fez enquanto dizia "senhor" para o meu sogro. Meu sogro disse para ele parar de tagarelar. Sem dizer mais uma palavra, meu pai e meu sogro entraram em casa e começaram a empacotar as coisas do meu marido. Ele seguiu implorando para que parassem, mas nenhum deles deu ouvidos. Minha cunhada tentou intervir dizendo para eles pararem,
mas minha sogra a agarrou pelo braço e disse para ela calar a boca ou ela colaria a boca dela com cola. De repente minha cunhada não era tão arrogante como quando sugeriu que eu me mudasse. Ela tinha a expressão de um gato molhado e assustado. Quando terminaram, todas as coisas do meu marido estavam empilhadas no gramado da frente. Meu sogro se virou para meu marido e disse para ele levar o circo dele e a irmã para outro lugar, que isso era amor duro e que eles estavam o educando. Ele disse que se tivessem sabido antes teriam expulsado os dois muito antes. Meu marido caiu de joelhos implorando por perdão. Disse que não queria perder a família e que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Meu sogro balançou a cabeça dizendo que se eu o chamei é porque já tinha tomado minha decisão e ela era não perdoá-los. E ele não estava errado. Meu marido e a irmã entraram no carro velho deles com as coisas amontoadas no banco de trás. Meu pai ficou comigo um pouco segurando o bebê e garantindo que eu tinha feito a coisa certa. Ele também pode ser bom com crianças, embora dê um pouco de medo. Meu sogro pediu desculpas novamente dizendo que lamentava não ter intervindo antes. Eu disse que não era culpa dele e que apreciava o apoio dele agora. Agora estou no quarto do bebê o balançando. Sussurro para ele que tudo vai ficar bem e que não precisamos de ninguém que não possa nos colocar em primeiro lugar. Não sei o que o futuro me reserva, mas há algo de que tenho certeza absoluta. Nunca mais vou deixar ninguém, nem mesmo meu marido, me fazer sentir insignificante de novo. Edição para quem está perguntando: a casa é alugada. Não assinamos contrato porque pertence a um amigo próximo do meu pai. Atualização 4. 2 dias depois da confrontação, meu marido apareceu em casa. Ele tinha o rosto mais triste que se possa imaginar, mais do que o do gato molhado. Sei que algumas pessoas não vão gostar da forma como me refiro ao meu marido, mas não acho que haja forma melhor de me referir a ele depois de ele sugerir que eu me mudasse com meu bebê da minha própria casa. Se há pessoas sensíveis ou defensoras desse tipo de gente, bem, sinto muito por elas. Suas vidas serão muito tristes. Abri a porta apenas o suficiente para bloquear a visão dele do interior e perguntei o que ele queria. Ele disse que tinha ficado na casa de um amigo pensando em tudo o que tinha acontecido. Disse que descobriu os erros que cometeu e que lamentava profundamente tudo. Eu disse que se ia custar tanto para ele vê-los eu teria desenhado um diagrama conceitual. Ele disse que não entendia por que tinha permitido que a irmã se interpusesse entre nós e que devia ter ficado do meu lado em vez de ceder às exigências dela. Ele estava chorando enquanto me implorava para lhe dar outra chance, prometendo que nunca mais deixaria ninguém se interpor entre nós. Não é a primeira vez que ele faz uma promessa assim, como já sabem. Eu disse que também tinha tomado uma decisão. Disse que ia pedir o divórcio. Não que eu já tivesse tomado a decisão, mas tudo isso me mostrou claramente que era o melhor. Mas eu dei explicações de porquê. Disse que o comportamento dele nos últimos meses me deixava muito claro que eu não podia confiar nele ao meu lado. Que ele não ia colocar nossa família em primeiro lugar e que eu não podia passar o resto da minha vida esperando que ele não colocasse a irmã, um amigo ou quem quer que seja antes de nós. Claro que ele disse que não queria um divórcio e que podíamos resolver tudo se eu lhe desse uma chance. Respondi que as chances eram para as pessoas que mostravam arrependimento antes que a situação chegasse a esse ponto, mas ele não só tinha mentido sobre a irmã ter ido embora, como também tentou trazê-la de volta para casa apesar de tudo. E isso sem somar o resto das coisas que aconteceram em casa antes de eu tomar a decisão de expulsá-la. Perguntei como ele achava que eu poderia me sentir segura ou valorizada com ele depois disso, que eu não tinha contado aos pais dele nem aos meus o que estava acontecendo porque achava que podia lidar com isso sozinha. Percebi que isso foi um erro. Eu sei, se eu tivesse falado antes talvez as coisas não tivessem chegado a esse ponto, mas também acho que não deveria ter chegado a esse ponto se meu marido tivesse me defendido. Ter que chamar os pais dele para que ele percebesse quão ruim tudo estava é outro sinal claro. Eu sabia que a irmã dele tinha uma relação complicada com os pais, que tinha fugido de casa aos 16 anos e mal mantinha contato com eles desde então. Na época pensei que deixá-la ficar conosco talvez ajudasse a curar algumas dessas feridas do passado, mas agora via claramente que só tinha piorado tudo. Nossos pais não tinham passado muito tempo conosco desde que o bebê nasceu porque depois de muitas conversas tínhamos decidido limitar as visitas no primeiro mês para proteger o bebê. Todos respeitaram essa decisão presumindo que as coisas em nossa casa estavam bem. Ele tentou se agarrar ao pouco que pôde. Lembrou que esteve comigo na sala de parto, como se isso demonstrasse que tinha sido um bom marido quando realmente importava. Lembrei que ele desmaiou no meio do parto e passou mais tempo sendo atendido pelas enfermeiras do que me apoiando. Eu disse que não o culpava por isso. O parto é algo intenso e nem todos os homens conseguem lidar, mas que ele não podia usar isso como desculpa para todo o resto que tinha feito de errado. Depois disse que eu não estava mais brava, que a raiva tinha ido embora há dias, que agora eu estava simplesmente exausta, que precisava me concentrar em mim mesma e no meu bebê. E isso significava eliminar de nossas vidas qualquer coisa e qualquer pessoa que trouxesse estresse desnecessário. Ele me olhou com desespero e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para mudar minha decisão. Eu disse que era tarde demais. Ele finalmente foi embora murmurando promessas de que faria o necessário para consertar as coisas, mas eu não queria mais que ele consertasse nada. Ele devia ter feito isso quando teve a oportunidade. Devia ter escolhido a esposa e o filho antes de chegarmos a esse ponto. Agora era simplesmente tarde demais.
Atualização 5. O divórcio ainda não está pronto, essas coisas levam tempo, mas pelo menos tudo o que precisava ser apresentado já foi feito e só falta me concederem. Meu marido tem evitado assinar os papéis porque não quer desistir de mim, mas viu que eu não estava hesitando com o divórcio. Então teve uma ideia maravilhosa: ligar para o amigo do meu pai para dizer que queria ficar com o aluguel da casa. Péssima ideia. O amigo ligou para o meu pai, que contou tudo o que aconteceu, e depois ligou para o meu marido para dizer que se fosse genro dele quebraria a cara dele. Depois me ligou para contar o ocorrido e também para me dizer que baixaria o aluguel por alguns meses até eu conseguir um emprego. Certamente receberei uma pensão para meu filho e uma conjugal, mas não acho que seja muito, então pretendo começar a trabalhar quando meu bebê estiver um pouco maior e eu puder deixá-lo com minha mãe. Meu pai se ofereceu para me dar algum dinheiro, mas eu disse que não era necessário e que preciso fazer isso por mim mesma. Durante esse tempo meu futuro ex-marido se mudou com a irmã, que claro, ele não podia deixar na rua. Bem, no final acabou fazendo isso porque se cansou de fazer tudo por ela. Era muito fácil dizer pobre da minha irmã enquanto eu cuidava da casa e de tudo mais, mas quando chegou a vez dele, de repente a irmã dele já não era tão indefesa e podia muito bem dormir na rua. Não acho que ela esteja dormindo na rua agora, mas não faria mal passar uns dias lá para aprender a valorizar o que tinha. Espero voltar com uma última atualização sobre meu divórcio e espero que seja o fim. Atualização 6. Tenho certeza de que este é o fim porque já tenho meu divórcio. Consegui um emprego e com as pensões do meu ex-marido poderei sustentar meu filho. Minha vida está em equilíbrio. Ele deverá vir vê-lo porque ainda é muito pequeno para ir com ele, mas mais adiante veremos sobre a guarda compartilhada. Também tenho recebido ajuda dos meus sogros porque eles continuam sendo os avós dele, embora eu questione se eles são pais do meu ex-marido, já que não tem nada de bom a dizer sobre ele. Sei graças aos pais dele que a irmã dele está morando com uma amiga e que conseguiu um emprego. Que bom para ela porque no final conseguiu melhorar de vida. Pena que no processo arruinou a do irmão. Não estou defendendo minha cunhada aqui, mas meu marido perdeu tudo por defender a irmã, que agora tem uma vida melhor e nem é graças a ele. Se eu não a tivesse expulsado, ela ainda estaria naquele sofá vendo televisão e mexendo no celular, então de certo modo serviu para ela que eu a tenha expulsado de casa, embora ela não veja assim. Mas meu marido não conseguiu nada, perdeu em tudo e mereceu. Quem expulsa a esposa e o filho só para que a irmã possa dormir bem?